Aí, arquitetos e futuros arquitetos, sejam muito bem-vindos aqui a um trechinho da nossa aula, né, da nossa Arquisérie Desvendando os Grandes Arquitetos, e vamos continuar, porque isso é tão importante para a gente ali, adquirir o que a gente chama de repertório, né? A gente trata um pouquinho de um repertório mais técnico, e aí a gente provoca ali o que a gente gosta de falar, né? Que é a mudança da arquitetura, a mudança do projeto, não só da arquitetura, mas da construção civil em geral. Escolhemos um arquiteto ali, Richard Horst, né, um grande escritório de arquitetura, que, olha, cara, que interessante, há uns, sei lá, 15 anos atrás, onde eu estava ali no curso de arquitetura, já se falava muito dele, né, dele, de outros grandes arquitetos, e já chamava ele de high-tech. Aí você fala, poxa, por que high-tech, né? Qual o sentido? E aí naquela época, a galera falava, olha, é high-tech porque o cara praticamente industrializou a construção civil, né? Industrializou os projetos dele, né? Não só ele, mas também outros, né? Norman Foster, Renzo Piano, né? Que fez grandes obras até com Richard Rogers, Jean Nouvel e outros ali, né? Calatrava também, né, tá dentro ali desse grupo, né? O que era muito interessante, cara, o que eles trouxeram, assim, imagina assim, ó, eles não conseguiam, por exemplo, projetar um edifício que é, precisava, por exemplo, de produzir peças que não existiam no mercado. Então, eles acabavam usando, por exemplo, softwares, né, programas, o Revit ainda não era, né, assim, tão difundido e tal, é, e eles precisavam de algum mecanismo, né, de alguma ferramenta para produzir isso, né, que a produção do tipo de arquitetura que eles estavam fazendo eram voltada para a indústria, né, então fabricava-se fora, né, do campo ali, né, do in loco, e depois se montava, né, o que a gente chama hoje aqui, está bem difundido, né, nós estamos chamando aí de off-site, né, se produz fora e só monta no local lá, então não tem tanta, assim dizendo, obra no local, né, parte civil no local, tem ali fundação, a gente ainda não consegue fugir muito, né, concreto ainda vai muito bem. Claro, né, o projeto deles também tem bastante coisas de concreto, vai depender muito ali, né, do tipo, né, de edifício, do tipo de construção que ele está fazendo, mas se você observar, a opção deles é realmente metal, né? E eu acho isso fantástico, cara, porque dá uma qualidade, uma exatidão na arquitetura, né, no projeto também, nas pessoas que estão projetando, muda o nível, né? A gente muda o nível do que a gente fala de construção civil. Uma pergunta que eu vou deixar para vocês aqui: por que a construção civil não é tão valorizada, né? A arquitetura, construção civil não, né? O projeto de arquitetura, né? Por que ele não é tão valorizado? Será que é porque a gente não está conseguindo agregar valor nele? Né? Como que se agrega valor? Com qualidade, né? Qualidade e não só qualidade, mas ele vai passar por uma série de coisas, né? Como, por exemplo, ele ser mais assertivo, né? Ainda a gente, mesmo com, né, a chegada de alguns, assim dizendo, softwares, né? O Revit já está começando a ser bem difundido, o ArchiCAD, os BIMs aí da vida, mesmo assim, ainda há o que a gente chama de desperdício na obra, né? Não é compatível ainda, porque se a gente projeta no Revit uma coisa muito linda, tô falando no Revit, mas todos os outros aí, né? Uma coisa muito linda no BIM ali, e depois ele vai para uma obra toda convencional, né? Cara, chega material na obra, desperdiça material, quebra bloco. Cara, é uma coisa quase artesanal. Cara, tem coisa que não tá batendo ali, sabe? Tem coisa que não tá batendo. E a gente consegue sim industrializar a construção civil, é, trazer, né?
mais qualidade, e não só qualidade de projeto, mais valorização para o projeto, para o profissional de arquitetura e também para o pessoal que está na obra, né? Isso é fundamental, realmente, de fato, virar uma indústria mesmo. Olha, esse projeto eu entrei no site deles, acabei não pegando assim o projeto em si, né? Mas a gente olha, né, a leveza do projeto. Não vou entrar no partido, particularmente é lindo, né? Tem um degradê, tem uma coloração, a leveza, né, do projeto. Bom, o cara é top, né? Ele consegue, e aí o que é interessante, ele consegue fazer isso porque ele usa, né, a tecnologia a favor dele, né? A tecnologia nesse sentido de construção civil, né, metálica e tal. Ele consegue fazer com que essa arquitetura fique mais leve, né? E cara, olha que interessante, como que a gente consegue aprender sobre estrutura aqui, por exemplo, né? Que é o que está mais visível, né? Assim dizendo para a gente. Olha que interessante aqui, ó. A gente vai começar a observar aqui essas marquises, né? Que a gente está vendo aqui, tá em tom verde, em azul e vermelho. Elas não têm um apoio aqui embaixo delas, ó. Então elas estão suspensas. E aí a gente tem que ter esse olhar, né? A gente precisa, né? Para a gente conseguir produzir uma arquitetura diferenciada, a gente precisa ter um olhar, não um olhar só de telespectador, assim dizendo, né? Da beleza da arquitetura, um olhar mais técnico, né? Para que a gente consiga adquirir, né? Ter esse repertório para ali, quando a gente for fazer uma produção arquitetônica, a gente sabe que é funcional, né? Eu gosto muito da metálica, que ela é bem versátil. Tem alguns arquitetos aqui do Brasil que estão já fazendo, né, uma arquitetura usando, por exemplo, que eu gosto muito, né, de uma viga Verendel, tal, pegando um pavimento inteiro. Aí a estrutura já não é aquela coisa mais que o pessoal quer esconder, já deixa ela exposta para mostrar ali a casa, né, sentir o sentido da casa, o partido. Isso é muito legal. Aqui, olha que interessante, ó. Quando a gente começa a observar, e fala assim, cara, como que ele apoiou, né? A gente vai ver que ele tem pequenos trechos, né? Algumas vigotinhas aqui, né? Apoiando. Tem um tirante que vem de fora a fora, mas olha que interessante. A gente começa a observar que de andar em andar, ó, ele tem como se fosse ali, né? Uma espécie de uma mão francesa para segurar tudo isso. É lógico que vem lá de cima, né? Vem lá do topo. Opa, só mudei aqui. Vem lá do topo, certo? Vou mudar de novo. Vem lá do topo, né? O tirante. Mas em tempos ali nos andares, ele vai, né, ancorando também, né? Para quê? Para que esse perfil, né? Esse tirante que a gente vê ele de fora a fora fique mais fino, mais leve, assim dizendo. Quer ver, ó? Vamos começar a entrar aqui. É, no projeto. Vamos ver se a gente, né, a gente não vai conseguir entrar no projeto de fato, tá? Mas na visualização dele, olha, o desenho é muito leve, né? Isso aqui eu acho fantástico, né? Então você tá andando ali pela calçada, você não sabe se você tá dentro do edifício, aí é mais partido arquitetônico, né? Se tá dentro do edifício, está debaixo de uma marquise, debaixo do edifício em si, eu acho fantástico. Particularmente tem um outro prédio, né, do Richard Rogers, que a gente até mostrou já, que aquele é totalmente industrial, tá aí no nosso canal, vou deixar um card aí com vocês, que, cara, ele também faz isso, né? É, ele tá próximo ali de outros prédios super famosos, né? Super conhecidos, né? Do Norman Foster também, outro do Renzo Piano. Aqui a gente tem um terraço, tal, isso é muito interessante, né? Ó, mas estrutura metálica aqui, ó, que a gente começa a ver, ó. Estrutura metálica aqui. Né? A gente precisa ter esse olhar para dissecar o projeto, né? Isso é muito importante. A gente vai desvendando. Lindo, né, cara? Isso aqui é fantástico, ó. No detalhe aqui, né? Vamos ver se a gente chega perto aqui da varanda. Aqui a gente tem uma imagem da varanda. Olha que interessante, ó. A gente vê bem, né, a estrutura chegando até aqui, né, ó, né, pilar de viga, as vigotinhas, né, da varanda. Ele quis causar isso, né, essa estética quando a gente faz no concreto, quando ela é muito robusta, a gente quer esconder isso, né? Aqui ele fez de propósito para causar esse ritmo, e os tirantes aqui, olha que interessante, né, que vem lá de cima. Isso é muito legal, olha como ele deixa bem fina também, né, a vigotinha ali que apoia toda essa varanda, né?
E olha aqui, ó, a gente vê um detalhezinho aqui no canto, ó, que é o tirante ali, né? Que ele de andares e andares, né? Ele vai puxando isso para cima, né? Assim dizendo, né? Apoiando isso, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar mais coisas aqui. Ele não tem tanta imagem, tá? Esse projeto. Mas, cara, que projeto legal para a gente estudar, para a gente parar, né? Para ver ele. Aqui a gente tem uma foto mais de perto. Olha que interessante aqui, ó. Os tirantes estão aqui, tá vendo? Ó? Nesses andares, né? Ó, olha que interessante, né? Aí segura um trecho, né? E aí para cima você tem um outro, né? Um outro tirante desse que aí vai lá na estrutura de fato. Vamos ver se a gente consegue ver. É que tá bem próximo, quer ver? Ó, tá vendo o tirante como ele tá bem na estrutura? Olha que interessante aqui, ó. Bem apoiado na estrutura principal para conseguir, né, suportar todo esse trecho. Ó, olha aqui outra coisa, ó. O tirante que vem lá de cima não desce aqui, porque ele apoia aqui, né? Tá vendo? Ele faz aqui um outro apoio, né? E aí, daqui para baixo, quem apoia é ele aqui, ó. Né? E aí para cima também ele vai se repetir da mesma forma. Tá vendo como a gente foge, né? De um projeto, né? Esses detalhes aqui, por exemplo, isso aqui, cara, não existe isso, né? Num é, é, fabricado ali, né? Um modelo padrão, né? Um perfil padrão. É fabricado especificamente para esse projeto, né? E também o que é muito o que eu gostaria de falar é o seguinte: uma das questões que a gente trava muito para desenvolver em outras técnicas construtivas é justamente a gente não é ter que trabalhar com o perfil dos mercados, né? Mas sim é, isso impede um pouco, né, de a gente criar alguma coisa, e aí isso vai mais para produção industrial e a gente, como se diz, sustentar a importância daquilo. É isso, né? Então, por que eles são considerados high-techs, esses arquitetos? Porque eles sustentam isso, né? Então, eles conseguem produzir. Então, o AutoCAD na época, vamos assim dizendo, não funcionava lá para a gente, precisava ter mais coisa, né? Funcionava, lógico que funcionava, né? Mas precisa ter mais coisa. Aí, por exemplo, Frank Gehry, acho que foi ele mesmo, né, que começou depois da Hadid, foi buscar na indústria automobilística o programa que eles usavam lá para produzir a arquitetura dele, né? Mas entenda isso, entenda uma coisa super importante, não é isso que define a sua arquitetura, tá? Isso é um meio para que você produza uma arquitetura, mas não é isso que define, está na mente do arquiteto, por isso que ele foi buscar uma outra coisa, entendeu? Ele necessitou daquilo, né? Aquelas curvas que você vê da Zaha, cara, já tá na mente da pessoa, não é o software vai ajudar a fazer isso, né? Estruturalmente também é o software não, né? É a mente do arquiteto que tá preparada para fazer aquilo, né? Senão não produz, beleza? Igual o nosso Oscar aqui, usa uma única técnica construtiva, uma única, concreto armado e faz, né, um espetáculo da arquitetura. É isso, você está entendendo? Né? Ele usou um software, não, ele desenha na mão, que desenhava na mão. Eu lembro que olha aí na internet, tem imagens ali da construção de Brasília, do pessoal projetando. Cara, uma galera, um monte de prancheta. Cara, é isso que eu tô te falando, tá na cabeça do arquiteto. Certo? Um grande abraço, fique com Deus, compartilha, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos aí difundir isso nas faculdades de arquitetura pra gente formar novos arquitetos, né? E a gente gosta de bater aqui e falar assim, olha, você vai tá estudando arquitetura cara, no último ano, depois do terceiro ano que você vai procurar estágio, cara, você tá perdendo tempo, cara. O tempo vai passar e você vai aí desanimar da arquitetura. E não desanime, que é uma profissão fantástica. Beleza? Eu tô aqui para incentivar vocês, né, a amarem o que vocês estão fazendo aí, que aí vocês tenham sucesso. Um grande abraço aí, fique com Deus.